Olá a todos, eu sou o João Brinkman, professor de Educação Física. No último vídeo, para quem tiver interesse, eu falei um pouco também sobre radicais livres, assim como eu quero falar hoje. Eu falei de envelhecimento e exercício e, no caso de hoje, vou tentar relacionar aqui, em rápidas palavras, a questão dos radicais livres com possíveis mecanismos de fadiga muscular. Então, primeiramente, só relembrando, eu havia feito um modelinho simplificado de como que era um átomo de oxigênio e o porquê da formação das espécies reativas de oxigênio. Havia colocado essas espécies reativas de oxigênio numa balança para tentar quantificar ou demonstrar como que poderia ser um balanço equilibrado ou não entre a produção desses radicais livres e de mecanismos antioxidantes, enzimáticos ou não, durante o exercício, e que dependeria desse balanço equilibrado um possível não estresse oxidativo significante durante o exercício. Agora, existe uma grande chance de que você tenha, dependendo da intensidade e da duração do exercício, esse chamado estresse oxidativo, ou seja, mais produção de moléculas que poderiam ser chamadas de radicais livres do que de antioxidantes. Então, esses radicais livres em excesso durante o exercício poderiam contribuir, exercícios prolongados principalmente, assim, acima de 30 minutos, poderiam contribuir para uma possível destruição das miosinas ou das troponinas, isso assim suportado por vários artigos sobre o assunto. E essa destruição de algumas troponinas, ou modificação pelo menos da estrutura delas, poderia fazer com que houvesse uma maior dificuldade da ligação dessas proteínas com o cálcio e, consequentemente, isso diminuiria a força de ligação entre as pontes cruzadas de miosina e os monômeros de actina. Então, fragilizando com isso a força potencialmente a ser realizada pelo músculo. Então, isso poderia ser um dos mecanismos de fadiga. Um outro mecanismo que poderia ser deflagrado aí pelo excesso de radicais livres poderia ser o de mau funcionamento, o de gerar um mau funcionamento nas bombas de sódio e potássio, por exemplo. E com isso modificar as quantidades desses íons ao redor da membrana da célula muscular e com isso inibir a possibilidade de contração muscular. Então isso seria um outro mecanismo de fadiga. Então, até pensando nisso, algumas pessoas, e tem trabalhos também nesse sentido, já tentaram fazer o quê? Suplementar com antioxidantes para ver se era possível melhorar o desempenho. E alguns trabalhos mostraram que pelo menos suplemento com vitamina C, vitamina E, no geral não melhoram o desempenho durante o exercício. Existe um específico que é chamado de N-acetilcisteína, que tem a capacidade de melhorar o desempenho durante o exercício, atuando como um antioxidante. Entretanto, existe uma grande chance de que isso, em excesso, por exemplo, também atrapalhe o desempenho, no sentido de que a oxidação de moléculas que funcionam como substratos energéticos também pode ser prejudicada pela quantidade de antioxidantes ingeridos, já que eles podem vir a neutralizar aquelas moléculas que colaborariam para a oxidação dos próprios nutrientes. Enfim, então é muito complicado se estabelecer aí o quanto que deveria ser ingerido disso e também em função, logicamente, dos parâmetros do exercício. Bom, então, mais controvérsias, né? Pode ser bom, pode ser ruim, suplementar ou não suplementar, o quanto suplementar em relação à quantidade de exercício, com maior ou menor duração, intensidade, enfim, não é algo muito simples e deve ser pensado caso a caso, de acordo com os objetivos e especificidades, enfim, de cada um. Então, a educação física talvez não seja tão simples quanto algumas pessoas possam pensar. Então a mensagem de hoje era essa possível controvérsia existente entre radicais livres e suplementação com antioxidantes. Esse é o nome do meu canal,
João Brinkman. Inscreva-se lá, ative as notificações clicando no sininho para que você receba os próximos vídeos. Quem quiser seguir lá no Instagram também é João Brinkman. Aqui tem o site, o e-mail e rumo aos 1000 inscritos.